Fala família, no nosso canal de curiosidades do mundo, hoje nós vamos relembrar o Titanic. Você lembra dessa história do grande navio que disseram que nem Deus afundaria e afundou porque bateu num grande iceberg? Bom, pelo menos foi essa história que todos nos contaram. Porém, pesquisadores, depois de muitos anos de estudos e pesquisas, vão nos contar a verdadeira história, ou melhor, descobriram a verdadeira história e agora veio tudo à tona, tá? E você vai descobrir juntamente comigo aqui nesse vídeo, tá? Então se inscreve no canal, o canal tá nascendo agora, tá? Curte, comenta, compartilha, que nos ajuda muito, tá? Então, o vídeo completo, vamos para o vídeo. E depois de muito tempo do acidente, os cientistas descobriram a verdade. Esse vídeo aqui completo, créditos sejam dados ao pessoal do Você Sabia, tá? Sobre o Titanic. E a história verdadeira é diferente da que você conhece. Vamos então para o dia 14 de abril de 1912, às 23h40, o horário que o Titanic sofreu o acidente. Esse acidente grave fez com que o navio afundasse 3 horas depois do ocorrido, afundando o navio às 2h20 da madrugada. Então, no início da manhã do dia 15 de abril, o maior navio daquela época já tinha sido completamente engolido pelo Oceano Atlântico, um oceano conhecido também pelas suas águas geladas. Nesse acidente, galera, morreram mais de 1.500 pessoas, a maioria afogada ou congelada. A causa do acidente que gerou tantas mortes foi o gigantesco iceberg que o navio teria atingido. Ou pelo menos essa história de iceberg foi o que a mídia sempre contou pra gente. Se você conhece o Titanic pela história ou principalmente pelo filme, sabe que o iceberg foi o responsável por esse acidente. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu aquele dia? Será que foi um iceberg que afundou o Titanic? Anos depois, os cientistas descobriram uma teoria que foi escondida por mais de 100 anos. Então agora vamos falar um pouco sobre essa teoria, a suposta verdade sobre o Titanic. E aí você tira sua conclusão se acredita nessa teoria ou na história do filme. Para a teoria dos cientistas, vamos começar falando do navio. O navio tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 71 metros de altura, incluindo 2 mastros. O peso desse enorme navio era de 46 mil toneladas. E uma curiosidade também que eu também não sabia e acabei aprendendo é que esse navio era tão grande que os funcionários que trabalhavam nele precisavam de 2 semanas para aprender sobre todas as partes, para gravar, identificar onde era cada coisa do navio, tá? O Titanic era considerado praticamente como indestrutível. Teve até aquela frase, né? Nem Deus derruba o Titanic. Aí foi lá e derrubou. O navio era tão grande que os empregados demoravam 2 semanas para decorar o navio inteiro. Como já falamos, o navio tinha 269 metros de comprimento. Mas se você quisesse conhecer o navio por completo, você ia andar por mais de não sei quantos quilômetros. Porque eram vários andares, vários restaurantes, cinema, tinha lugar para carro. Enfim, como um grande navio, tinha muita coisa para fazer lá dentro. Ainda sobre o navio, para vocês saberem a imensidão dele, o Titanic tinha 4 chaminés e cada uma pesava 60 toneladas. E o navio não foi nada barato para ser produzido, um gasto aí de 7,5 milhões de dólares. Naquela época era muito dinheiro. Fizeram um cálculo e se fosse nos dias de hoje, o Titanic custaria mais ou menos uns 166 milhões de dólares. A empresa dona do Titanic contratou 3.000 homens para a construção. E mesmo trabalhando 6 dias por semana, duramente, o navio levou 26 meses para ficar pronto. Mas por que estamos falando tanto da construção e de números e tamanhos do navio? Tudo isso que estamos falando é para vocês entenderem a teoria que vamos contar daqui a pouco. A construção do navio não foi nada simples. A obra foi bem difícil e perigosa, colocando a vida de vários funcionários em risco. Tanto é que durante a construção, 8 pessoas morreram. Porque imagina aí você trabalhar em cima de um prédio de 20 andares sem cabo de segurança. Foi assim que o povo trabalhou para fazer o Titanic. E olha que na época esses trabalhadores arriscavam suas vidas e nem ganhavam muito. Geralmente era em torno de 2 libras por semana que eles ganhavam. O dinheiro é bem pouco, mas era um salário que basicamente todo mundo ganhava naquela época. Agora vocês viram o quanto foi difícil construir esse navio, o tanto de tempo que foi demorado, tanto de gente que construiu. Tanta gente que acabou morrendo, né, para construir esse navio. Tudo isso para o navio ser um transporte perfeito, para que nada de errado acontecesse.
e aí um iceberg afundaria ele? Por causa de tudo que a gente falou, não faz muito sentido. De acordo com a construção do Titanic, da planta e tudo que foi utilizado para construir ele, um iceberg não seria suficiente para afundar o navio. E aí que chegamos nas teorias que foram descobertas recentemente. Cientistas dizem que não foi o gelo que afundou o navio, mas sim o fogo. Durante 30 anos, um jornalista chamado Senan Maloney ficou estudando tudo sobre o Titanic. O cara Eu não acredito que nós fomos enganados esse tempo inteiro, acreditando que um iceberg destruiu um navio tão grande. a sua vida inteira dele buscando respostas para esse caso, pistas, tudo que pudesse esclarecer ainda mais o acidente do Titanic. E foi aí que ele descobriu um ponto escuro com mais de 9 metros no casco do navio. Ele notou isso depois que examinou uma foto do navio que foi tirada antes dele partir em viagem. Também ele observou fotos que mostravam a construção do navio, fotos inéditas que não eram para qualquer pessoa. E até mesmo as últimas fotos tiradas antes do navio afundar. Ele disse que, teoricamente, dentro do navio, havia um lugar pegando fogo constantemente, e segundo ele, ficou até 3 semanas pegando fogo, assim enfraquecendo o metal do navio. E esse lance do fogo interno no navio não foi confirmado só por esse jornalista. Vários especialistas em metalurgia chegaram também nessa conclusão. Os metalúrgicos têm certeza que o que enfraqueceu o metal do navio foi o incêndio que aconteceu no casco do navio, que teria enfraquecido a força do metal em até 75%. E foi exatamente por isso que o iceberg não teve dificuldade nenhuma de abrir um buraco na lateral do navio. Mas vamos lá, se estava pegando fogo 3 semanas direto, não tinha fumaça, não tinha nada, nenhum dos funcionários identificou, ninguém comentou nada. Agora essa teoria ficou meio esquisita. E se não fosse mesmo por esse fator do fogo ter enfraquecido o metal do navio, o iceberg não teria abrido buraco. E como falamos, esse fogo não foi inventado do nada, e esse fogo também não aconteceu durante a viagem. O jornalista Maloney afirma que pelas fotos que viu, que foram retiradas antes do navio sair de viagem, ainda no estaleiro, já mostravam uma mancha preta no casco direito do navio. Depois de saber tudo isso, existe uma outra coisa que ainda é mistério. O iceberg ter acertado justamente no local onde o navio estava prejudicado, com o metal amolecido. E sabia também que o navio não deveria sair naquela viagem. Eles deveriam corrigir aquilo antes de colocar o navio no mar. Mas se eles não saíssem naquela viagem, eles iriam praticamente falir. Já haviam gastado milhões de dinheiros com o navio. Até parece que um foguinho ali no casco do navio iria atrapalhar alguma coisa. Tá debaixo da água, fogo, não sei o quê. Ah não, vamos ganhar dinheiro, rapaz. Além disso, naquela época o carvão estava em falta. Eles não tinham carvão para fazer o navio andar. Como todo mundo naquela época queria viajar no famoso Titanic, cancelar a viagem estava fora de questão. Para esconder a verdade, eles também deixaram o navio com a parte que estava queimada para o mar. Assim, a parte queimada não ficaria do lado das docas, onde as pessoas poderiam enxergar aquilo. Então os passageiros só viram o lado bom do navio. Essa mancha preta nunca foi vista, até porque, teoricamente, ela ficou virada lá pro mar. E foi assim que o navio começou sua viagem, queimado e arregaçado por um lado. Se liga em mais uma informação que mostra um erro grotesco que aconteceu nesse acidente. No estoque do navio tinha quase 2.000 garrafas de vinho, 20.000 de cerveja e 8.000 charutos, mas não tinha nenhum binóculos. Naquela época não existiam tecnologias para detectar ameaças na frente do navio. Pessoas naquela época vigiavam o mar com binóculos. Mas os únicos binóculos que haviam no Titanic estavam trancados em um compartimento especial. E a única pessoa que tinha acesso à chave desse compartimento especial foi substituído por uma outra pessoa nos últimos minutos. Com isso, o funcionário que entrou no lugar não teria acesso aos binóculos. E eles só perceberam que não tinha chave para abrir o compartimento especial depois que o navio já estava no mar durante 3 dias, bem longe para poder voltar e pegar alguma chave. E mais uma vez, se a tripulação estivesse com binóculos, com certeza eles teriam notado o iceberg mais cedo e teriam tido tempo suficiente para evitar o acontecido. Outra coisa também que poderia ter evitado o acidente seria se o navio não estivesse tão rápido. Sim, galera, o Titanic estava navegando acima da velocidade permitida. O roteiro do navio estava ficando atrasado, eles não iam chegar Ah não, cara, não acredito nisso não. Será que isso é verdade tudo? Rapaz... no tempo determinado. E isso para o Titanic seria totalmente inaceitável. O navio não podia chegar atrasado na primeira viagem dele. E exatamente por isso que o navio estava andando mais rápido do que ele podia. Mas os erros não acabaram não. Outro erro também foram os botes salva-vidas. Ao todo, para salvar todo mundo, era necessário 60 botes. E sabe quantos tinham? 20. O certo seria 60 para abrigar todo mundo, ia dar de boa. Aí o cara planejou e falou assim, não, pode ser 48, que 48 dá.
Não dava também não. Os 20 botes só tinha capacidade para abrigar 1/3 da tripulação do Titanic. E por incrível que pareça, galera, mesmo os caras ter colocado menos botes que o permitido e colocando a maior parte das vidas em risco, eles estavam tecnicamente dentro da lei. O número de botes salva-vidas não dependia da quantidade de passageiros, mas sim da tonelada do peso do navio. E para piorar ainda mais a história, mesmo tendo apenas 20 botes, Então a gente não serve de nada. Vale mais o navio e o seu peso do que os seres humanos que estavam nele. Entendi. Então tá tudo normal até o dia de hoje. salva-vidas, os primeiros botes saíram meio vazios, como se alguém quisesse tirar vantagem daquilo e sair fora. No começo, quando o acidente aconteceu, as pessoas não queriam sair do navio, achavam que aquele ali era o lugar mais seguro, pois na cabeça deles, eles não achavam que o navio ia afundar por completo e ficar debaixo da água. Não parecia ser algo tão grave. Só que aí, na hora que o navio tombou a metade, pessoal, começou o desespero. As pessoas perceberam que tinham que correr dali. Mano, o povo começou a cair do navio, velho, tá ligado? Se jogar. Despencar. E aí, naquele desespero de sobrevivência, a galera não tava nem aí uns com a vida dos outros. No momento que o Titanic estava afundando, a tripulação mandou vários sinais de socorro. E um navio californiano que estava passando próximo recebeu o pedido e ignorou por completo. E concluindo, galera, teoricamente o maior culpado de tudo isso foi aquele fogo de 3 semanas que teria danificado a estrutura do navio. E aí que com o casco enfraquecido, o Titanic em alta velocidade, não vendo um iceberg, pum! Resultou em tudo isso. Mas agora vocês conheceram a história com um pouco mais de detalhes e não vai ser o fato de um iceberg ter brotado do nada para afundar um navio gigante daquele, né? Tiveram vários e outros motivos que mostraram a falha inteira do Titanic. Mesmo o navio então não ter aguentado e afundado, era para menos pessoas terem morrido naquele dia. Como era lá em 1912, as coisas eram bem mais diferentes. Com a atualização das coisas foram criando várias leis, né? Segurança e tudo mais. E não é à toa que o filme é um sucesso, até porque a história real do Titanic é cheio de mistérios. E mesmo você sendo jovem, criança ou independente disso, você já deve ter ouvido falar sobre o Titanic. É quase impossível não conhecer a história desse navio. Se não conhece a história completa, vai ver o nosso outro vídeo. Mas só para dar uma pincelada, um gigantesco navio que afundou há mais de 100 anos. E a sua história é repleta de mistérios. Então, gente, aqui eu encerro esse vídeo te trazendo essas informações que eu particularmente achei muito interessante, tá? Eu também não sabia. E você sabia? É isso aí, nessas curiosidades desse mundão, desse universo que existe por aí, tá? Então, se você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu, faça isso agora aí que eu te espero. Muito obrigado. Aqui eu encerro e fiquem na paz.